Amém? Amém? Deus é bom. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia, mas vamos para uma palavra muito especial aqui para o nosso coração. Eu entendo que cada dia que nós temos a oportunidade de nos colocar diante da palavra, temos a oportunidade de nos colocar diante de um espelho. E diante de um espelho, ver qualidades, defeitos, cabelo, careca. Sim ou não, gente? Diante do espelho você vê tudo, né? Se está bonito, se está feio, se está magro, se está gordo. Apesar que tem uns espelhos que fica meio assim, entorta um pouco. Mas esse espelho aqui que é a palavra de Deus, isso aqui não entorta. Isso aqui mostra, é real, é a verdade. E estar diante da palavra é sempre um privilégio muito grande. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre esse tema aí. Destronando o inimigo. Diga bem forte. Destronando o inimigo. Glória a Deus. Lucas capítulo 11. Vamos ler bastante Bíblia hoje, porque se queremos ter autoridade, se queremos vencer os inimigos, se queremos destronar os inimigos, descê-los da sua postura de liderança, nós precisamos ter base aonde? Na palavra para fazer isso. Amém? A nossa autoridade não vem da carteirinha de membro da igreja. A nossa autoridade vem do poder que há no nome de Jesus. Amém? Então, Lucas 11, 21 ao 23. Se você achou, diga aleluia. Se você pode, fique sobre os seus pés. Lucas 11, 21 ao 23. Vai dizer assim: quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura que confiava e divide os seus despojos. Agora, Mateus 12, 29. Na verdade, o texto está tratando do mesmo assunto, só que fala que de uma forma um pouco diferente e de uma forma assim muito poderosa. Mateus 12, 29. Diga, achei. Mateus 12, 29. Glória a Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Amém? Vamos sentar. Quem pode adorar o Senhor com aplauso, abra sua boca, diga glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, glória a Deus. Não sei se você prestou atenção aqui na leitura, mas esse texto, se lido de forma separada, fica difícil a compreensão, fica difícil às vezes o entendimento, sugere arrombar casa, não é assim? Sugere entrar, amarrar o valente, sugere um monte de coisa, mas na verdade esse texto está relacionado no seu contexto ao questionamento dos fariseus e dos religiosos da época à autoridade de Jesus. Jesus, no exercício da sua autoridade, dado um certo momento, alguns religiosos, alguns líderes religiosos e algumas pessoas questionaram a autoridade de Jesus, se de fato ele estava expulsando aqueles demônios ou aquelas malignidades pelo poder de Deus ou pelo poder dos demônios. E aí Jesus vai explicar isso dizendo esses versos. Ele vai dizer o seguinte: ninguém pode amarrar, atar, repreender, ordenar que vá embora, sem primeiro entrar na casa e amarrar o valente. Amém, gente? Jesus está explicando o seguinte: que ninguém pode vencer Satanás sem primeiro ter autoridade para fazê-lo. Diga amém. Diga para o irmão que está do seu lado: você só pode vencer Satanás se tiver autoridade para fazê-lo. Como nos posicionar diante do desafio de destronar Satanás? Olha para o irmão que está do seu lado. Como nos posicionar diante do desafio de destronar o inimigo? Antes da gente falar de mais detalhes, eu queria compartilhar com você uma coisa assim muito importante. Nós temos um entendimento dentro da nossa religiosidade que o nosso
grande inimigo ou o nosso único inimigo é Satanás. Mas na verdade nós temos dois grandes inimigos. Diga para o irmão que está do seu lado, dois grandes inimigos. Diga para ele, um, o diabo. Outro, você mesmo. Nós temos dois grandes inimigos. Um, o diabo. Outro, você mesmo. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Porque se precisamos descer Satanás do trono, precisamos descer você também. Muitas das vitórias do diabo não é porque ele é bom, é porque você deixa. Muitas das coisas que ele faz não é porque ele está autorizado a fazer, é porque você autoriza. Está entendendo, gente? E é muito forte e é bom compreendermos isso. Nosso primeiro inimigo é Satanás. Nosso segundo inimigo é nós mesmos. É o homem valente que está e que habita dentro de nós. Se quisermos destronar, se quisermos vencer o inimigo, precisamos descer do trono duas pessoas, o diabo e eu. Fala, irmão, que está do seu lado, o diabo e você. Meu Deus. Isso é muito forte, isso é muito sério, porque às vezes a gente dá vitória para o diabo de coisas que ele não teve vitória, foi nós mesmos que permitimos fazer ou até ajudamos fazer. Então Jesus vai dizer isso. Se você quiser dar uma lida, vou ler rapidamente para você entender, Mateus capítulo 12, o verso 22 ao 25. Jesus, ele diz assim o texto: depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Quem já leu isso? Todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Observa que eles estão questionando o quê? A autoridade de Jesus. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aleluia! Então o que eu quero mostrar para você inicialmente? Primeiro eu quero mostrar para você que Jesus venceu a Satanás, e por meio do nome de Jesus nós também podemos vencer. É a primeira coisa que eu quero mostrar. E a segunda coisa que eu quero mostrar é que nós precisamos entender aonde damos legalidade para Satanás agir. Amém? Então vamos no primeiro momento. Jesus tinha e tem a autoridade para atacar, vencer, desarmar e amarrar Satanás. Ele tem o quê? Poder para o quê? Atacar, vencer, desarmar e amarrar. É isso que ele está dizendo do texto. Quando alguém entra na casa do valente, esse alguém, para ter vitória, ele tem que atacar, vencer, desarmar e amarrar. Jesus, ele tem autoridade para isso. 1 João 3,8, a parte B vai dizer: por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Enquanto eu prego, eu quero que você me ajude, dando glória a Deus e aleluia. E se você concorda, você repete em algum momento: destruir as obras do diabo. Mateus 28,18 vai dizer: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Diga: Jesus tem autoridade. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Por isso que eu fiz ali, para você não ter que ficar abrindo a Bíblia, que não vai dar tempo. Então diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Posso ouvir um aleluia? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Diga assim: o nome de Jesus é poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. De novo: no céu, na terra e debaixo da terra. E o versículo 11 vai dizer: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, diga comigo: Jesus
Ele tem autoridade sobre os demônios. Uma das maiores revelações disso está registrado em Marcos capítulo 5, dos versos 6 ao verso 10. Marcos capítulo 5, parte do texto vai contar a história de Jesus chegando na terra dos Gesarenos. Quem lembra? Quando Jesus chega na terra dos Gesarenos, havia um homem ali endemoniado. E aquele homem estava possesso de espíritos malignos, legiões de demônios. Mas quando Jesus chega, diga por colega, quando Jesus chega, isso é poderoso, amém? Quando Jesus chega, diz assim o texto, verso 6, já citei o anterior, tá? Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Fala para o colega assim: olha o diabo com medo. Isso é forte, né, gente? O diabo já está tremendo, ó. Jesus chegou. São os glória animado, amém? O diabo já está tremendo e já está, olha, o diabo já está clamando por misericórdia. Olha a autoridade de Jesus. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Enquanto Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Agora olha o verso 10. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: a nossa maior luta não é com o diabo. Ele já foi vencido. Tem gente que fica tremendo, né? Ah, não. A nossa maior luta não é com o diabo. Quando Jesus chega no lugar onde havia um endemoniado, quem foi até o endemoniado? Que melhor, vamos tirar a palavra endemoniado, dá uma ideia de que o homem é um encapetado. Não, vamos tirar o homem da cena. Mas havia um homem que os demônios habitavam na vida dele. Quando Jesus chega naquela região, quem vem na direção de Jesus? Os demônios. Por quê? Porque eles sabiam da autoridade que Jesus tinha. Sabe por que muitas vezes Satanás nos vence? Porque parece que a gente não sabe da autoridade que nós temos. Ou a gente acha que sabe, ou não exerce essa autoridade. Às vezes eu vejo pessoas assim, quase que se curvando diante de Satanás. Tem gente que fica quase se curvando. Quando ouve falar alguma coisa da ação do diabo, a pessoa quase entra em crise, quase morre. Meu Deus do céu, ele já foi vencido. Vou dizer de novo para ver se você anima. Ele já foi vencido. Onde o reino de Deus é estabelecido, o reino das trevas é destituído. Vou dizer de novo. Onde o reino de Deus é estabelecido, o reino das trevas é destituído. Jesus falou que se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus chegou até vocês. Então, se é pelo Espírito de Deus e o reino de Deus chegou até nós. E se o reino de Deus chegou até nós, o reino das trevas já foi destituído. Aí talvez você pergunte assim: então por que o tema destronando Satanás? É para a gente aprender. Não é dar para ele algum lugar no trono, é porque do trono ele já não tem. Só que a gente coloca ele lá. Entende essas coisas, irmãos? A gente que coloca. A gente coloca o diabo. Tem pessoas que têm mais facilidade de crer nas obras do diabo que nas obras de Deus. Não é verdade? Tem gente que, fizeram uma obra de macumba para você, a pessoa entra em crise. Pegaram o teu nome, costuraram na boca do sapo, a pessoa, agora lascou, agora eu vou pegar a lepra, vou ficar todo... Se pôr meu nome na boca do sapo, o sapo vai ser abençoado antes de morrer. Crê tu nisso? Não é verdade? Se pôr meu nome lá no centro, os espíritos não descem. Eles vão falar: o que está acontecendo? Não desce. A gente precisa crer nessas coisas. Senão a gente fica pondo um trono para o diabo entrar e sentar. Entende, irmãos? Jesus já venceu na cruz ou não? Amém. Você crê nisso ou não crê? Amém.
Por isso que Jesus vai dar um conselho para a gente em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que Jesus está falando essas coisas? Porque se você busca o reino de Deus, você coloca o trono de Deus, você coloca Deus assentado no trono. E quem tem que sair? Satanás. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se você coloca Deus assentado no trono, o que eu falei anteriormente? O reino das trevas é destituído. Diga aleluia. Então primeiro você tem que entender isso. Se há reino de Deus, não há reino das trevas. Ele age. Ele pode agir, ele age. O cachorro só tem liberdade na sua casa se você der. Estou dando um exemplo só para você entender. Ou não? Tem casos que o cachorro sobe na cama, que o cachorro deita no sofá, que o cachorro come na mesa. Tem casa que o gato come na mesa. Tem casa que só a graça. Convida a gente para almoçar, você fala, eu e o gato? Eu, o cachorro. Você tem liberdade, você deixa. Assim também é o reino espiritual. Se você deixar, o diabo vai subir na tua mesa. Vai comer com você. É se você deixar. Porque se o reino de Deus é estabelecido na tua casa, o inimigo não tem espaço para trabalhar. Não tem, irmãos. Ah, mas e se ele começar a trabalhar? Marcos 16, 17. Nós temos que ficar na palavra. Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Crê em quê? Crê no que já foi feito. Amém? Tem gente que está esperando Deus fazer mais alguma coisa. Deus já fez. Tem gente que está esperando Jesus fazer mais alguma coisa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás. Tem gente que está esperando Jesus fazer mais alguma coisa. Jesus já fez, ele não tem que fazer mais nada. Ele já conquistou a vitória na cruz, ele já conquistou a cura na cruz, ele já conquistou a sua libertação na cruz. Tudo que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Agora olha para o irmão que está do seu lado. Agora é hora de você agir. Fala bem forte, e agir por fé. Diga para ele, porque esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Amém? Amém ou não amém? Esses sinais acompanharão os que crerem. Ah, eu creio na obra de macumba. Por isso que pega. Eu creio no que Jesus fez por mim na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Amém? Está indo bem? Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós. Então presta atenção. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, o seu primeiro inimigo já foi vencido. Fala para ele, o seu maior problema é o segundo. Todo mundo assustado agora. Nosso primeiro inimigo já foi vencido. Ah, mas ele ainda age. Age. Olha para o irmão que está do seu lado. Porque você deixa. Entendeu? Porque ele já foi vencido. Não estou falando que cachorro é demônio, não. Mas só estou usando a alegoria para você entender. O cachorro vai até onde você deixa. Não é verdade? Tem casa que você entra assim, cheiro de cachorro. Tem casa que você entra assim, cheiro de demônio. Estou falando sério. Espiritualmente, quem anda no Espírito sabe o que eu estou falando.
Tem casa que você chega assim, você fala, meu Deus, tem capeta. Tem demônio nesse lugar. Quem já passou por isso? Nem pastor Zé Marcos, não é verdade? Tem ambiente que você, não é, missionário Reinaldo? Não é, missionária Tereza? Tem ambiente que você chega assim, você fala, deixou o cachorro entrar. Deixou o demônio agir. E aí, eu não estou falando de casa de incrédulo, não. Estou falando de casa de crente. Que você chega e que tem um trono para o diabo ali. Tem um lugar que ele reina, que ele domina, que ele grita, que ele late, que ele fala, que ele cria situações. Nosso maior problema é o segundo inimigo, que somos nós mesmos. Irmão, presta atenção que eu vou te falar. Tenta abrir sua mente, ouve isso com inteligência. E, por favor, inteligência espiritual. O maior inimigo de Jesus não eram os demônios, eram os homens. Sim ou não? Vamos lá, pensa. Os maiores inimigos de Jesus não eram os demônios, porque onde Jesus chegava, os demônios tinham que sair. Os demônios clamavam para poder ficar. Aonde Jesus chegava, aqueles espíritos sabiam, perdemos. Agora, quem é que resistia a Jesus? Os homens. Quem é que resistia a Jesus? Os homens religiosos, os homens carnais, os homens materiais. Quem é que resiste à obra de Jesus na cruz? Você, eu, somos nós. O apóstolo está falando que espírito humano é poderoso quanto o espírito maligno. Meu irmão, eu estou para te dizer que é mais. Quem já leu livros aí da Rebecca Brown, quem já leu livros aí de batalha espiritual, sabe o que eu estou dizendo. Satanás já foi vencido, o seu espírito está aí dentro. Outro dia a gente fala disso, que é muito profundo isso. Isso é um mistério aí muito profundo. Eu estou falando de forma superficial aqui hoje para você entender. O seu maior inimigo, muitas vezes, é você mesmo. Com a sua incredulidade, com a sua rebeldia, fala misericórdia. Com o homem valente que está aí dentro de você, o homem carnal, tem um homem valente aí. Jesus vai dizer o seguinte: se você quer vencer, você tem que entrar na casa e prender o homem valente. O desafio nosso hoje aqui não é repreender os demônios, eles já foram repreendidos. O nosso desafio aqui hoje é entrar na casa, e amarrar o valente. Fala, misericórdia. Todo mundo caladinho agora. Meu Deus, o que foi, irmão? O desafio é entrar aí no teu coração, você entrar aí e declarar para esse valente: hoje acabou. Não vai ter mais espaço para incredulidade. Não vai ter mais espaço para frieza. Não vai ter mais espaço para que esse inimigo, o homem carnal, trabalhe. Está entendendo, gente? A maior resistência do ministério de Jesus não eram os demônios os submetiam. A maior resistência do ministério de Jesus eram os religiosos que virou para Jesus e falou: ele só faz isso porque ele expulsa os demônios por demônios. Olha, o homem religioso incrédulo. A maior resistência, irmãos, eu vou falar isso aqui, é muito pesado, é muito grave. A maior resistência do crescimento do reino de Deus na terra é os homens religiosos. É a igreja religiosa. Fala, misericórdia, Jesus. É nós que impedimos o crescimento. É nós que impedimos Deus fazer as coisas. Porque muitas vezes não conseguimos crer que tudo que Jesus conquistou na cruz já é nosso por direito, por herança. Que todas as bênçãos espirituais nos foi dada por meio de Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: nós temos um valente dentro de nós, que precisa ser resistido, amarrado, vencido, desarmado. Todas as manhãs você tem que se levantar e dizer para o valente que está dentro de você, o homem carnal, o homem religioso, o homem incrédulo, dizer: eu te amarro em nome de Jesus. Você não vai dizer,
você não vai mandar, você não vai falar. Entende isso ou não? Estou falando alguma coisa aí que você não entende? Deixa eu te mostrar uma coisa que vai mexer mais com a sua cabeça. Gálatas capítulo 5. Verso 16 ao 21. O que vai dizer aqui? Por isso digo, vivam no Espírito, de modo que não satisfarão os desejos da carne. Fala assim, desejo do homem interior. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Está pegando o que eu estou falando? De modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Agora, olha o verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias ou coisas semelhantes. Ok. Você prestou atenção nas obras da carne? O que a gente costuma falar que isso aqui é? A gente fala, é demônio. A pessoa está lá irada, endemoniada. A gente fala, está endemoniado. É obra da carne. Não é demônio. Está pegando? A pessoa está lá, envolvida na imoralidade sexual. A pessoa está lá prostituindo. A gente fala, é demônio. O demônio está montado na cacunda, não é carne. Eu explico, calma, segura um pouquinho. É carne. Depois é que o demônio entra. Entendeu ou não? Estou provando para você que o nosso maior inimigo não é o diabo, é nós mesmos. É as obras da carne. Escuta, impureza. A pessoa envolve em coisa errada. É diabo? Não, é carne. Depois que o diabo entra. Lembra que a Bíblia diz que ele ruge como um leão buscando a quem possa tragar? Que ele está procurando uma brechinha para entrar? Por quê? A brecha já foi fechada por Jesus. Quem abre somos nós. Quem abre somos nós. E ele fica tentando achar uma brecha. Como? Onde o espírito humano se manifesta. O homem carnal, o homem natural, o homem rebelde, o homem religioso. O homem começa a agir, começa a manifestar os frutos da carne. E quem entra? O diabo. Isso é muito grave, irmãos. Idolatria, feitiçaria, ódio. Isso é coisa do quê? A pessoa está lá quebrando tudo, uma confusão dentro de casa, quebra prato, quebra não sei o quê. O diabo está trabalhando. Não é homem mesmo, é carne mesmo. É o seu segundo inimigo. Entendeu isso ou não? O diabo entra depois. Fala assim, é depois que ele entra. Se fosse assim, a gente chegava na casa, repreendia o demônio e a pessoa nunca mais fazia aquilo. A gente repreende o demônio hoje, amanhã a pessoa quebra o prato de novo. Está entendendo o que eu estou falando? A gente repreende o espírito de confusão, amanhã o casal está brigando de novo. Isso não é demônio, isso é carne. Esse é o nosso maior inimigo. E o nosso maior inimigo tem que ser enfrentado todo dia. Fala, enfrentado. Meu irmão, o que eu estou te ensinando aqui, se entrar na tua cabeça, hoje você esmaga Satanás debaixo dos seus pés. Agora, se não entrar na sua cabeça, você vai continuar sendo vencido, jogando a culpa do diabo e ele está rindo de você, porque quem está fazendo as coisas é você mesmo. Vamos destronar o inimigo hoje? Tem 2 inimigos para nós destronar? O pior é o segundo. O pior é a gente fazer descer o nosso eu do trono que a gente põe no coração. Eu tenho direito de ter ódio, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito de discordar, eu tenho direito de ciúme, eu tenho direito da ira, só que tudo isso é obra da carne. E abre porta para o nosso inimigo trabalhar. Você entende essas coisas, irmão? Obras da carne ou ação do inimigo? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Está aí, eu escrevi em algum lugar. Obras da carne ou ação do inimigo? É o segundo inimigo trabalhando. É carne. Agora deixa eu te mostrar uma outra coisa. Por que Jesus, ele nos ensina sobre a importância de entrar nessa casa e amarrar o valente? Porque muitas vezes, olha que coisa grave, muitas vezes não é obra da carne.
Às vezes é a nossa religiosidade. Tem gente que na sua religiosidade acha que, tendo essa religiosidade, falsa santidade, a pessoa vai fazer morrer os impulsos da carne, e não faz. Tem gente que, pela sua prática religiosa, acha que o inimigo, o segundo inimigo, está vencido. Vou te mostrar um texto aqui que vai te apavorar. Vamos, Colossenses 2, 23. Não, irmãos, como eu queria ter um tempinho a mais. Colossenses 2, 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Sua religiosidade não refreia o seu homem carnal. Está pegando fogo dentro da igreja e lá fora é carne pura. Está entendendo isso? Vamos descer esse eu do trono. Vamos hoje, irmão? Vamos hoje, amém? Dentro da igreja, está orando em línguas. Chega em casa, quebra prato. E aí? Como que fica isso? É religiosidade ou obra do inimigo? Não é o diabo, não, é religiosidade. Falsa aparência de sabedoria. Não é assim. O que mais? Que Jesus vai nos ensinar que são elementos que fortalecem o nosso inimigo interior, a nossa construção mental, sua mente. Tem muita coisa aí dentro da sua cabeça que está falando mais alto que a palavra de Deus. E que mantém esse homem interior vivo e forte. Por isso que Jesus vai dizer que nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos levar cativo todo pensamento. Olha para você ver Gálatas no capítulo 5, do verso 3 ao 5, vai dizer assim: pois, embora vivamos como homens, aí no grego é carne, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o quê? Pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. O que eu preciso? Fazer morrer a minha carne todo dia, dizer não para a minha carne, para a minha vontade, homens carnais, padrões carnais, armas carnais, tudo isso eu tenho que me levantar todos os dias, entrar na casa. Que casa? Que casa? Casa. Entrar aonde? Na casa. Ah, mas Jesus está falando o quê? Não, Jesus falou lá que ele já tinha entrado na casa, tinha amarrado o valente e tinha nos dado vitória. Agora, onde tem outro valente hoje? Fala que casa. Não estou falando que o diabo tem, não. Estou falando é você mesmo. Entendeu isso? O valente está aí dentro. Que resiste àquilo que Deus quer fazer. Que resiste à ação de Deus. Está entendendo, irmãos? Estamos indo bem? Espero que eu estou explicando. Porque isso é muito sério. É muito sério. Quantas pessoas vão à igreja, pastor põe a mão na cabeça de todo mundo, manda um monte de demônio embora. O demônio vai, porque ele obedece o nome de Jesus. Só que pega a pessoa no portão da igreja de novo. Porque as portas continuam abertas. E tem um espírito, que é o espírito humano, dizendo: pode voltar, porque aqui quem reina sou eu. Entende essas coisas? Ou se não entendia, vai entender a partir de hoje? E vai descer esse inimigo do trono em nome de Jesus? Se levantar, embora vivamos como homens, embora vivamos na carne, nós não vamos agir com padrões humanos ou padrões carnais. Vamos destituir isso. Amém? Vamos destruir argumentos, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento. Paulo está falando exatamente disso, irmãos. Argumentos, pretensão, tudo está relacionado ao homem interior.
ao valente que está aí dentro de você, mas que hoje nós vamos descer ele daí. Amém? Vamos descê-lo. Por quê? Porque sem vencer o segundo, o primeiro sempre terá liberdade. Entendeu isso? Se não vencermos o segundo inimigo, o primeiro sempre vai ter uma porta. Eu não sei se você entendeu. Eu espero que sim. Temos que vencer o segundo, porque o primeiro já foi vencido. Vou te dar uma ideia aqui, só para você entender o que eu estou falando. O inimigo só entra na tua casa se você abrir a porta. Ele só trabalha na tua vida se você abrir a porta. Ele só age nos teus negócios se você abrir a porta. Ele só trabalha se o homem valente que está aí dentro permitir. Mas se você leva cativo o pensamento, se você deixa a sua religiosidade para viver em santidade, se você se levanta hoje para dizer: Deus, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais o que eu penso, mas o que o Senhor pensa. Não mais o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Se você coloca Cristo assentado no trono do seu coração, você destrona o segundo inimigo, que é você mesmo. Você desce ele. Quando você desce do trono do seu coração e assenta Cristo, você implantou o reino de Deus. Quem lembra que eu falei no começo? Quando você implanta o reino de Deus, automaticamente o reino das trevas é destruído. Diga aleluia. Amém? Se há essa compreensão, meu irmão, acabou. Acabou para o inferno. Amém? Acabou. Eu queria que você saísse daqui com essa convicção no seu coração. O nosso primeiro inimigo, quem é? Nosso primeiro inimigo, quem é? Satanás. Ele já foi vencido. E o segundo inimigo? Já foi vencido? É aí que está a nossa guerra todo dia. É aí que é o nosso problema. Tem muita coisa que você fala que é o diabo. Que ele fala assim: eu? Você entendeu? Tem muita coisa que a gente fala: olha o diabo trabalhando. Ele fala: eu? Só se nós dois for parceiro. Vamos ficar em pé. Ah, Jesus, tem misericórdia. Diga bem forte comigo: é tempo de destronar nossos inimigos. E a forma de você destronar os inimigos é, primeiro, tirando o eu do teu coração. Amém? Não mais eu. Você pode dizer isso aí? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? O que eu estou tentando explicar para você nesse tempo todo? Que destronar os inimigos não é uma questão de oração, é uma questão de posicionamento. Entendeu? Não estou falando para você parar de orar, não, porque a oração é outra coisa. Quero que você entenda o que eu estou falando. Não adianta você orar e abrir a porta e dizer: entra, capeta. Entendeu? Eu estou falando? Não adianta. Tem gente que ora, é monte, é jejum, é não sei o quê. Não estou falando contra essas coisas, não. Eu sou a favor dessas coisas, vai orar mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer assim: orai sem cessar. Estou pregando contra essas coisas, não. Eu só estou dizendo o seguinte: que adianta a pessoa orar, jejuar e ficar com a porta aberta dizendo: diabo, entra, trabalha, diabo, trabalha. Aí ele repreende no monte, chega em casa, traz ele o capeta junto. Tem isso, não tem isso? Alguém conhece alguém assim? Eu conheço muita gente assim, que está lá, monte, está na igreja orando, está jejuando, está não sei o quê, mas leva o capeta junto para dentro de casa. Qualquer dia, eu vou falar de uma forma aqui, de brincadeira, para você entender o que eu estou falando. Qualquer dia o diabo vai falar assim: você escolhe o que você quer, ou me manda embora, ou me arruma uma cama para mim dormir.
qualquer dia o diabo vai falar isso. Aí. Você escolhe aí, porque lá na igreja você manda embora, aqui você me convida de novo. Isso é grave, irmão. Isso é um problema da igreja nos nossos dias. Você entende isso ou não? Quisera eu que tivesse, amém, eu sei que o vídeo está na internet e depois muita gente assiste, mas se você pega lá, compartilha esse vídeo, porque esse é o problema da igreja hoje. O povo está dentro da igreja adorando, 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 adorando. Aqui na igreja Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Deus está sentado no trono, abro mão dos meus sonhos. Senhor, aqui na igreja Deus é tudo, mas basta sair por aquela porta. Deus, o Senhor fica lá dentro, agora eu aqui, o negócio aqui, agora eu, Deus, eu que mando. E o negócio é o seguinte, o Senhor não intromete não. Essa é a realidade da igreja. E nós queremos mandar o diabo embora, mas às vezes quem abre a porta para ele entrar somos nós mesmos. Não estou pregando a favor do diabo. Só estou dizendo o seguinte, que ele só age quando você permite. Só isso que eu estou ensinando. Porque Jesus já o venceu na cruz do Calvário. Isso é forte. Ter essa convicção é que me motiva. Ele já foi vencido. O nosso primeiro inimigo já foi vencido. Agora é o segundo inimigo que tem que ser tratado todo dia. Todo dia. A Bíblia diz que a gente tem que entrar todo dia em guerra contra ele. Entrar na casa, no coração e dizer para o valente, aqui, eu te amarro. Eu te resisto. Você não vai dominar. O homem carnal, a herança de Adão, não vai dominar. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos que fazer morrer o homem carnal todos os dias. E aí a diaconisa abriu aqui a oração dizendo que nós possamos abrir as portas para que entre o Rei da Glória. Amém? Para que ele entre e assente no trono.